Forças em trajetórias circulares. Então vamos falar agora de trajetórias circulares e relembrar a cinemática circular. Como assim? O corpo, para fazer curva, ele precisa ter um agente, uma aceleração, centrípeta. Lembrou? Que não é uma aceleração a favor, nem contra, mas é uma aceleração na lateral, na perpendicular ao movimento. Então, esse cara aqui tem essa velocidade. Lei da inércia. Inércia. O corpo seguiria em linha reta se ninguém agisse nele. Mas alguma coisa tem que agir nele para ele fazer essa curva. E se ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo, ele está em movimento circular uniforme, ele tem o que nós chamamos de uma aceleração centrípeta. E não tem aceleração tangencial, ou seja, ele não está acelerando nem retardando. Eu estou tratando de um movimento circular uniforme. Então vamos lá, tem aceleração centrípeta, cujo módulo, a intensidade, é v² sobre r. Ou seja, se relaciona com a velocidade e o raio dessa forma. Então 10² dividido pelo raio, 20. Eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Mas é uma aceleração por centro. Okay? Bom, nosso princípio básico em dinâmica é esse. O que isso daqui diz? Que uma aceleração não vem de graça. Ela surge mediante a ação de uma força. Se esse corpo tem uma aceleração centrípeta, essa aceleração só pode ter existido mediante a ação de uma força. Uma ou duas forças, uma força brigando com a outra, dando um resultado, precisa de uma força resultante para gerar aceleração. E quanto é essa força resultante que gerou essa aceleração? A massa desse corpo é 6, a aceleração é 5. Então precisou de 30 newtons de força resultante para gerar essa aceleração neste corpo de 6 quilogramas. Então, alguém está fazendo uma força para onde? Bom, se a aceleração é para o centro, deve existir a força que não é aceleração. Força não é aceleração. Deve existir alguma força que está fazendo o papel de força resultante para gerar essa aceleração. Que força é essa? Depende da situação, eu não disse qual é o contexto. Por exemplo, se aqui tem uma borracha e tem um barbante. Se eu pego isso e faço assim, ó, dá para ver? Qual é a força que está obrigando esse cara a fazer a curva? Ficar circulando. É a força do fio. É a força de tração, que a ponta puxando. Ó. Câmera lenta. Ó. Então aqui ó, tem a força de tração puxando. Ó. Então esse cara, se eu largar, ele vai seguir em linha reta. A força de tração obriga ele a fazer a curva. Então, se, por exemplo, esse corpo tivesse preso a um barbante, eu diria que essa força de 30 newtons seria assumida por esse barbante. Pela tração que o barbante faz. Um outro exemplo, dá uma olhada nessa foto. Esse carro está fazendo a curva. Quem é que está forçando o carro a fazer a curva? Porque as rodas do carro, elas estão um pouco inclinadas, a roda dianteira, em uma direção que não é tangencial à curva. Para gerar uma fricção ali, empurrando o chão para o lado externo, ou seja, para fora da curva, para o chão lhe empurrar para dentro e forçar a curva. Então, é a força de atrito, no caso desse carro, que desempenha o papel da força que gera a aceleração centrípeta e obriga o carro a fazer a curva. Simples assim. Ou seja, se existe aceleração centrípeta, tem que existir uma força apontando para o centro. Ou duas ou três, ou uma para o centro e outra para fora, e quem vence a para o centro. Por quê? Porque ele está fazendo a curva. Entendeu? Ele tem que ter um resultado para o centro. Simples assim. Agora, a pergunta é, um corpo pode fazer a curva e acelerar ao mesmo tempo? Vamos imaginar uma situação bem simples, mas bem adequada para esse momento. Eu tenho um carro, que eu botei um foguetinho nele, um carro de 100 kg, um carrinho protótipo,
não é um automóvel, né? E botei um foguetinho. O foguetinho, ele vai impulsionar o carro para frente. Aí, pela lei da inércia, ele iria em linha reta. Não vai em linha reta porque o carro tem uma roda. E gera atrito, e obriga o cara a fazer a curva. Então, o que é que está acontecendo? Existe uma aceleração, que é para frente, que a gente chama de aceleração tangencial. Está vendo? E é essa aceleração que acelera o carro, porque é para frente. Se fosse retardado, deveria ser uma aceleração para trás. Então, aceleração tangencial. Eu não dei o valor dela, mas é possível encontrá-la. A aceleração tangencial é aquela que entra nas equações de movimento uniformemente variado. Ou seja, ΔV é igual a vezes ΔT, e A é ΔV sobre ΔT. Mesma coisa, né? Então, ele mudou de 0 a 20 em 4 segundos. Então, a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, sendo essa aceleração a aceleração para frente, a aceleração que acelerou. Então, essa aceleração do mV é a aceleração tangencial. É o tamanho dela. Agora, em um certo momento, digamos esse aqui, eu quero pensar, qual é a aceleração desse cara? É só tangencial? Não, ele está fazendo curva além de acelerar. Então, a aceleração tangencial acelera e existe uma aceleração para o centro, que é a aceleração centrípeta. Então, nesse ponto, ou seja, aqui, dá para achar a aceleração centrípeta? Dá. Aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. O V, naquele momento, é 20. O raio é 100. Que vai dar 400% dá 4. Então, tem duas acelerações. Por quê? Não é um MCU, é um MCUV. Ou seja, movimento circular centrípeta. Aceleração centrípeta. Uniformemente variado. Tangencial. Agora, qual é a nossa brincadeira? Nossa brincadeira é identificar quais são as forças que geraram essa aceleração. Então, para ter essa aceleração centrípeta, precisou que uma força gerasse essa aceleração. Então, essa força é uma força para o centro. Então, quando você achar aqui, a massa é quanto? 100. A aceleração é 400 newtons. Alguma força tem que ter. Teve que fazer uma força, eu tenho que fazer uma intensidade de 400 newtons por cento para gerar aceleração para o centro. Quem é? Quem é culpado por segurar o corpo na curva? O atrito. Então, quem faz o papel da força resultante que gera aceleração centrípeta é a força de atrito. Então, nesse momento, agora, a força de atrito é 400 newtons. Agora, também tem uma outra aceleração. Então, tem uma outra força resultante. De novo, eu aplico a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que agora, essa força resultante aponta não para o centro, aponta na direção da aceleração tangencial, para frente. Então, essa aceleração de 5 na massa de 100 só foi possível existir se alguma força assumiu o valor de 400 ou de 500, né? Quem foi a força que estava impulsionando o carro para frente? A força do foguete. Então, a força do foguete foi a responsável por gerar a aceleração tangencial. A gente costuma também falar assim, ó, a aceleração tangencial é gerada por uma força resultante tangencial. A aceleração centrípeta é gerada por uma força resultante centrípeta. E a gente pode desenhar essas forças. Para cá, na direção da aceleração tangencial, é a força tangencial, força resultante tangencial, no caso, a força do foguete.
que foi de 500 newtons. E para o centro, tem a força resultante para o centro, ou força, nesse caso, força de atrito. Mas se fosse um fio que estivesse segurando, e esse carro não fosse um carro, fosse sei lá, um aviãozinho, né? Preso por um fio no meio, quem estaria apontando para o centro seria a tração, se fosse um fio. Entendeu? Então, esses são os fundamentos. Ou seja, qual a história da curva? Se tiver aceleração para o centro, tem que ter uma força resultante para o centro. Se tiver aceleração para frente ou para trás, acelerando ou retardando, tem que ter uma força, ou duas ou três, um resultado de força para frente e para trás. Se ele está na curva e acelerando ou retardando, vai ter as duas forças, tanto a centrípeta quanto a tangencial. Cada aceleração dessa se relaciona com a força que a produz, de forma independente.